If we study carefully, se estudarmos novamente cuidadosamente o livro de Efésios, veremos que a igreja ser o corpo de Cristo é o princípio para todos os outros aspectos da igreja. Em sua essência, a igreja é o corpo orgânico de Cristo. Contudo, nesta epístola, Paulo fala de outros aspectos da igreja. Por exemplo, no capítulo 2, versículos 21 e 22, ele fala acerca da igreja ser o lugar de habitação de Deus, a casa de Deus. Podemos dizer, para ser precisos, que a igreja é o corpo, como o corpo de Cristo, é a casa de Deus, o lugar de habitação de Deus. Então, agora veremos, à medida que Paulo prossegue, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, é o novo homem. E ele diz que a igreja, como corpo de Cristo, é o reino de Deus. Desde que uma igreja local é a expressão do corpo de Cristo, na cidade em que estamos, e todos os outros aspectos da igreja são o corpo de Cristo, expressos de certas maneiras. Uma igreja local não é somente uma expressão do corpo, uma igreja local também é parte do único novo homem. É parte do um só novo homem, como uma pessoa coletiva, e todo o corpo é o novo homem. Em cada igreja local é parte do novo homem. Então isso é algo, na verdade, mais profundo do que simplesmente o corpo. Considere-nos como seres humanos. Todos temos um corpo. Quando vemos alguém, primeiro vemos eles fisicamente, e há vida no corpo, e funções no corpo. Mas há uma pessoa no corpo. Podemos ou não conhecer essa pessoa, e a pessoa é o que é o mais importante. O corpo existe para que a fim de que a pessoa viva e realize coisas. Então, nossa igreja local, eu repito, como uma expressão do corpo universal de Cristo, uma igreja local é parte do um só novo homem. Então, outro assunto que veremos é a igreja como o corpo de Cristo é o reino de Deus. Isso pode ser algo novo para muitos, que para estar numa igreja localmente, quer saibamos ou não, é estarmos no reino de Deus em sua expressão prática. Ainda não estamos no reino eterno de Deus, no novo céu e nova terra, mas para estar em uma igreja local não é apenas estar na família de Deus, na casa de Deus, é estar no reino de Deus. Muitos santos precisam aprender isso.
E há alguns santos que são seletivos em seu pensamento com respeito à vida da igreja, gostam da parte da família, da parte da casa. Contudo, o reino, isso soa um pouco pesado. Reino, estou debaixo de um governo, de muitas outras coisas. Bem, isso é parte daquilo que a igreja é. E eu quero apenas fazer outro comentário sobre Efésios. Ele no capítulo 5, ele prossegue e menciona que a igreja realmente é a noiva, a esposa de Cristo. A igreja, como o corpo de Cristo, está se tornando a noiva e a esposa de Cristo. Muito como o corpo de Eva foi edificado de uma costela, e esse corpo que foi criado automaticamente se tornou a esposa de Adão. Sem o corpo crescer, produzido, não haveria esposa. É o mesmo entre nós. Se o corpo de Cristo não é edificado, não há noiva. O Senhor, nosso noivo, não está voltando para o corpo, ele está voltando para a noiva. Assim, no final em Efésios capítulo 6, o Senhor revela que a igreja é o corpo de Cristo, é um exército, é um guerreiro lutando uma batalha espiritual. Em certos lugares, irmãos e irmãs muito sinceros tentaram ou reivindicaram que eles eram um exército ali, e você precisa perceber que você está no exército. Bem, eu deixo isso para o Senhor examinar. Mas alguém não pode ser um soldado sem ter um corpo. Então, se a igreja como corpo não está edificado, não há guerreiro ainda. Não há exército, um lutador coletivo ainda. Tudo depende do corpo crescer até a maturidade e ser edificado em vida. Esse é o motivo que essa mensagem sobre o novo homem e o reino enfatiza a igreja como o corpo de Cristo é o princípio governante. Agora precisamos avançar para dois assuntos cruciais: a igreja como o novo homem e o reino de Deus. Então, creio que eu vou ficar aqui com vocês, que a igreja como o corpo de Cristo, ela é o novo homem, a igreja é o corpo de Cristo, que é o reino de Deus. Mas agora precisamos prestar atenção um tempo para a primeira sessão desse esboço. A vontade de Deus é ter a igreja como o novo homem. Não um novo homem, mas o novo homem. Apenas um. E é necessário e benéfico lermos os dois versículos aqui, para que estejam frescos em nossa mente. Capítulo 3, versículo 10 e 11. E vos revestistes do novo homem,
que está sendo renovado para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e em todos. Creio que será de ajuda eu ler uma porção paralela de Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, que quanto à vossa antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e que sejais renovados no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que foi criado segundo Deus em justiça e santidade da realidade. Por favor, notem a ênfase na palavra novo. O novo homem. Renovados no espírito da vossa mente, vos revistais do novo homem. Então, todos nós, em todas as igrejas locais, precisamos aprender como nos despojar do velho homem. O que é isso? Essa é a nossa maneira de viver em nossa vida natural, de acordo com a nossa cultura e nacionalidade, e sociedade e governo, onde estamos. Quando alguém cresce ali, todos precisam aprender como viver um viver humano. Percebem que estou vivendo em uma cidade ou em um país, não apenas em um país, em um continente, na Terra. Contudo, isso é o viver do velho homem. E não há realidade ali. Há engano ali. Então, Cristo na cruz terminou não apenas nosso velho homem, mas o velho homem. E em si mesmo criou um novo homem. Um só novo homem existe aos olhos de Deus, e Satanás teme e treme, porque é a igreja, como o novo homem, que lidará com ele e restaurará a terra com o Senhor e para o Senhor. Mas antes de nos revestirmos do novo homem e vivermos na nova criação, não podemos apenas dizer, de agora em diante vou me despojar do velho homem e vou me revestir do novo homem e tudo que eu fizer será no novo homem. Bem, tenha um bom coração e intenção nisso, querendo realizar isso, mas não é assim que funciona. O novo homem, novo, não há nada velho ali. Tudo é novo. É a nova Jerusalém, no novo céu e nova terra. E Deus faz de todas as coisas novas. O Senhor diz isso em Apocalipse 21.
Em 2 Coríntios 4, Paulo diz, nosso homem interior está sendo renovado dia após dia. Estamos nos tornando mais novos. Romanos 6 fala que andamos em novidade de vida. Romanos 7, 6 diz, para servirmos em novidade de espírito. Nós lemos em Romanos 12, 2, ser transformados pela renovação da vossa mente. Então, todos nós precisamos de uma mente renovada. É por isso que Efésios 4, 23 é tão importante. Entre o despojar o velho e revestir do novo, e que sejais renovados no espírito da vossa mente. Então, todos nós, todos os seres humanos, têm uma mente humana saturada com a cultura, a ética, os valores, as filosofias, os pontos de vistas, os conceitos, os pensamentos que são comuns aonde eles vivem. E é por isso que há tantas diferenças por toda a Terra. Então, todos precisamos ser renovados, começando com a nossa mente. Assim como a transformação começa com a mente. Ser renovado no espírito da mente. Bem, o que Paulo quer dizer com a expressão espírito da mente é o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, mesclado com o nosso espírito, entrando em nossa mente e saturando nossa mente. Esse é o renovar da mente. Quando os seres humanos estão envelhecendo mais e mais até se tornarem idosos, anciãos, sua mente desenvolveu de certa maneira e eles viveram frequentemente, a maioria das pessoas, nas memórias. Eles são muito gratos de ter memórias, vivem no passado. Pode ser muito difícil para eles receberem um novo pensamento, um novo ensinamento, diferente de algo que eles aprenderam há muito tempo atrás. Mas, conforme eu mencionei, precisamos todos, em todas as igrejas, irmãos e irmãs mais idosos, mais velhos, que cresceram até a maturidade em vida e foram renovados no espírito da mente, dando a eles vida. Então, perceberemos que essa pessoa tem mais idade, é mais experiente, talvez 70 anos a mais do que eu. Porém, eu percebo que eles são novos, são frescos. Eu sou muito mais novo, mas na verdade sou mais velho. Por quê? Por que eles são tão novos apesar de serem velhos? Porque eles vivem, segundo Coríntios 4,16. O homem interior está sendo renovado dia após dia. O homem exterior, todos sabemos o que está acontecendo com o homem exterior. É por isso que eu tenho, e eu vejo, eu tenho cabelos brancos. Se eu ver uma foto de você 30 anos atrás, talvez o cabelo era mais escuro, talvez o meu era loiro. Bem, essa é a velha criação. Eu estou ansioso de receber um corpo novo, um corpo em ressurreição. Alguns jovens vão para a academia, gostam de ficar fortes, levantam pesos, muitas vezes em frente ao espelho, querem ficar fortes,
mas eu também me exercito, mas não é para deixar o meu corpo mais forte, mas é para ficar vivo, para ficar saudável. Por quanto tempo o Senhor quer que eu esteja aqui? Então, precisamos ter uma mente aberta para o Espírito mesclado. Assim seremos renovados, e quanto mais somos renovados na nossa mente, mais seremos renovados na nossa emoção e vontade, e assim nos revestiremos do novo homem e viveremos como o novo homem. O ponto A diz: a intenção de Deus é ter um homem coletivo para expressá-lo e representá-lo. Gênesis 1:26. É isso que Deus fez. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, que ele tenha domínio. Ele fez homem e mulher. Qual era a intenção dele? Dizer, ok, agora temos um homem na terra, tudo bem. Você é a minha imagem, tudo bem. Me expresse por toda a terra. Eu quero que você exercite minha autoridade para cobrir a terra. Tenha domínio por toda a terra. Um casal? Não. O Senhor os deu responsabilidade, encarregou a multiplicar, abençoá-los. E se você ler Gênesis 5, Adão é usado para se referir a todos os seres humanos criados por Deus. Então, desde o princípio, quando Deus nos criou, sua intenção era ter um homem coletivo para expressá-lo e representá-lo. Porque Deus criou um homem coletivo, é por isso que não podemos viver sozinhos, isolados. Se alguém está na prisão, em um confinamento na solitária, apenas danifica eles, não apenas fisicamente. Fomos criados pessoas sociais, precisamos de uma família, precisamos de amigos. Precisamos uns dos outros. Isso é uma necessidade humana. Precisamos nos casar. O que quer que seja. Isso é parte do nosso ser. Mas sabemos que o primeiro homem, o homem coletivo, caiu pelo pecado e morte. Então Cristo veio dos céus como o segundo homem. Ele era o último Adão, mas o segundo homem. E na cruz, por favor, percebam isso, que o segundo homem crucificou o velho homem e criou o novo homem. Então agora todos temos Cristo, o segundo homem, em nós como Espírito, gradualmente nos fazendo de nós o homem, no novo homem coletivo. Ponto B, a igreja, como o novo homem, é o homem coletivo na intenção de Deus. E esses versículos em Efésios testificam disso. Precisamos perceber que a igreja é uma pessoa coletiva, assim como uma igreja local é uma expressão do corpo de Cristo na cidade, e a igreja local é parte do novo homem. Nós que estamos em uma igreja local, somos partes do novo homem. Somos partes dessa pessoa coletiva, e essa pessoa coletiva exteriormente é composta de milhares e milhares de crentes.
Mas lembrem-se que há apenas uma só pessoa. Então, essa uma só pessoa, Cristo, está em todos nós. Embora exteriormente sejamos diferentes, interiormente somos uma pessoa só coletiva, porque um só Cristo, todo inclusive extensivo, está habitando em nós. Então, o que o homem criado por Deus fracassou em fazer, o Senhor Jesus veio como o segundo homem, o homem-Deus, e pessoalmente ele cumpriu Gênesis 1, 26 a 28. Ele viveu por meio da árvore da vida, expressou Deus Pai a todo momento, fez a vontade do Pai, realizou a obra do Pai, destruiu as obras do inimigo, anulou a obra do diabo, o conquistou. O segundo homem derrotou o inimigo de Deus. Contudo, a intenção de Deus era multiplicar esse segundo homem em um novo homem coletivo, composto do Cristo todo inclusivo e extensivo como nossa vida. Assim, a igreja, como o corpo de Cristo, crescerá até a maturidade como um novo homem, e todos teremos a sensação, embora estejamos por toda a terra, com línguas diferentes, assim como estamos agora. Não muitos estão ouvindo inglês, e talvez em português e espanhol, mas isso não está me retendo, não está retendo vocês. Por fim, perceberemos, não importa quão diferente nossas culturas sejam, nossas línguas são. Somos um só homem. Não somos divididos por nada na velha criação. Não somos divididos pelo nosso governo, pela nossa cultura, pela nossa língua, pela maneira de viver, pela dieta, qualquer que seja ela. Em meio a essa situação mundial, o novo homem está crescendo até a maturidade. 2, como o corpo de Cristo, a igreja precisa de Cristo como sua vida, como o novo homem, a igreja precisa de Cristo como sua pessoa. Lembrem-se do que eu estava falando sobre Cristo, nossa vida, de Colossenses 3:4, que não podemos, de fato, separar a pessoa da vida. Há uma diferença, mas não podemos separá-los. Então, se você já esteve outros membros da família e santos, quer seja em casa ou em um hospital, num quarto em um hospital, e alguém ali está morrendo pouco a pouco, e você está cantando e você está orando, e o Senhor está ali proclamando a vitória, então você percebe, vovô não está respirando, e seu corpo está lá, mas porque a vida se foi, a pessoa se foi. Isso indica uma vida humana, um corpo humano, não é simplesmente uma vida. Que na década de 80, porque minha esposa, que já foi ter com o Senhor já há muitos anos, ela amava as coisas vivas. O que ela fazia de maneira absoluta. Ela queria ter peixe, tudo bem. E nós terminamos com 15 aquários na casa com todo tipo de peixe. E ela queria ter coelhinhos. E nós compramos alguns coelhinhos. Mas você sabe o que os coelhinhos fazem? Depois de termos esses poucos coelhinhos por um tempo, tivemos muito mais coelhinhos. E então um cachorro,
um bom cachorro macho, um pastor alemão, e minha esposa disse, eu quero ter uma cachorra, uma fêmea, tudo bem? E tivemos cachorrinhos, e tivemos um pássaro na casa. Eu não via nenhuma pessoa no peixe, no coelhinho, no pássaro ou no cachorro, apenas vida. Mas conosco, com o nosso corpo, a vida e pessoa. Então a igreja, como o corpo de Cristo, precisa de Cristo como sua vida. Mas a igreja como o corpo de Cristo é o novo homem. E a igreja como novo homem precisa de Cristo como sua pessoa. Isso nos leva à sessão seguinte, que é um dos aspectos mais importantes do ministério do irmão Lee, começando em 1970. Ele enfatizou antes e continuou a enfatizar: Cristo é nossa vida. Contudo, aprendemos dele que agora precisamos aprender o Novo Testamento para perceber que Cristo não é apenas nossa vida, mas Cristo deveria ser nossa pessoa. C, para a existência prática e viver do novo homem, todos precisamos tomar Cristo como nossa pessoa. E vamos olhar esses dois versículos muito familiares. Efésios 3:17, Paulo diz que a vida está habitando em seu coração. Ele não disse isso. Ele disse Cristo habite no vosso coração. É uma pessoa. Cristo, a pessoa, está fazendo morada, habitando em nosso coração. Uma coisa em nossa família é ter esses animais, pássaros e peixes. Contudo, durante um treinamento de 10 dias, tivemos outras pessoas conosco por 10 a 12 dias. Aquilo, de maneira positiva, muda tudo. Outras pessoas estão aqui. Então, há mais amor aqui, mais comunhão, mais vida, mais luz, mais oração, mais mutualidade. O ponto é, uma pessoa, tem tal efeito. É muito precioso e querido para mim ter uma comunhão com um casal, talvez nos seus 20 anos, e a irmã acabou de dar à luz a um pequeno bebê, uma pequena menina, e eu simplesmente, de maneira carinhosa, digo, essa pequena pessoa mudará a sua vida humana para sempre. Nunca será o mesmo. Você tem essa pessoa que saiu de você e viverá com você. Então, essa palavra pessoa é crucial. Não devemos permitir que o ego em nós seja sutil, porque o inimigo no ego teme Cristo ser a pessoa em nós. Então ele pode dizer, apenas ele é vida, tome vida, na vida, 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 Senhor, dê-me vida. Mas finalmente, o Senhor não está feliz com esse tipo de oração apenas. Senhor, Tu és minha vida. Eu quero que Tu sejas minha pessoa. Eu não sou a pessoa, o velho homem foi crucificado
Tu és minha pessoa. Tu és a pessoa vivendo em mim. Isso é algo que todos precisamos aprender e experienciar. Cristo ser nossa pessoa. Agora, os subpontos deixam isso claro. A igreja é o novo homem. E nesse novo homem há somente uma pessoa, Cristo. Permita-me dizer, vocês, seres humanos, não são parte do novo homem. Eu também não. Há apenas uma pessoa no novo homem. Mas como filhos de Deus, irmãos e irmãs, membros do corpo de Cristo, com a vida de Cristo, quanto mais tomamos Cristo como nossa pessoa, com cada aspecto, com todo aspecto da sua pessoa, estamos nos tornando parte dessa pessoa coletiva, o novo homem. 2, no novo homem, todos nós somos um só homem. O requisito de que todos sejam um só homem é extremamente elevado. Ok? Não estamos fugindo disso, precisamos encarar isso. Essa é uma exigência do nosso Deus soberano, mais cedo ou mais tarde, quer seja nesta era ou na era do reino vindoura. Toda pessoa salva e regenerada permitirá e aprenderá a tomar Cristo como sua pessoa. Não é um assunto de se aprendemos ou não, é quando aprenderemos. Até mesmo falando humanamente, digamos novamente, usando o cortejo como ilustração. Um irmão e uma irmã têm assim, sentimento de que Deus Pai é a fonte do sentimento que eles têm um pelo outro. E mais eles percebem que Deus quer que nós nos unamos em casamento para a sua necessidade e nossa necessidade. Então, é fácil dizer que um irmão, quando está pedindo a mão dela em casamento, ele poderia dizer e dar nome a ela: você tem estado no meu coração por muito tempo. Como um irmão ama sua esposa e não tem Cristo, a sua esposa, em seu coração, todo o tempo. Ela está ali, simplesmente está ali todo o tempo. Seus filhos não estão em seu coração todo o tempo? Mesmo muitos de nós chegamos na meia-idade. Filhos e filhas de meia-idade, sabemos interiormente que isso é mais difícil cuidar deles agora do que quando eles eram pequenos. Porque eles sempre estão em nosso coração. Por quê? É o amor e a vida juntos. Então precisamos de um amor pelo Senhor, um amor pela sua pessoa, a sua toda inclusividade e intensidade na sua pessoa. Dizemos: Senhor, seja minha pessoa. Primeiro o Senhor começará a responder essa oração, e depois de um período de tempo, oramos e de alguma maneira o Senhor fica quieto, em silêncio. E Ele pode dizer: por quê? Por que quer que eu seja a sua pessoa? Então a luz vem: Senhor, eu quero que tu sejas minha pessoa pela igreja, como o novo homem. Assim como eu queria que o Senhor fosse minha vida para o corpo, eu peço a ti agora ser minha pessoa para o novo homem. Assim, então, os céus se abrem
o ser do Senhor está totalmente aberto e agora eu tenho o caminho, ganhar todo o seu ser, para habitar em cada parte do seu coração. E interiormente você perceberá. É como se você estivesse, em certo sentido, em outro universo, em outra dimensão. Sim, o novo homem, a consciência do novo homem. Ponto 3. Para o novo homem, a totalidade da pessoa do velho homem deve ser posta de lado e devemos viver por nossa nova pessoa. Estes versículos aqui tornam isso muito claro. Nosso velho homem foi crucificado, eu fui crucificado, despojar do velho homem. Leiam alguns desses versículos, leiam esses versículos. Precisamos nos despojar, deixar de lado o velho homem completamente. Nos Estados Unidos, um país com tantos tipos diferentes de pessoas, raças, nacionalidades, culturas, o Senhor, então, um por um nos leva à vida da igreja, nos traz para a vida da igreja. Todos nós precisamos aprender. Estamos em outra esfera, somos uma nova criação, estamos no novo homem, e eu preciso abandonar cada aspecto da minha cultura. E não é fácil, ao menos não foi fácil por um período de tempo, quanto alguns queridos santos, você pode dizer, um grupo racial que em número é muito menor que, digamos, que caucasianos e asiáticos, muito menor. E agora eles estão chegando a um ponto de não estar familiarizados, porque não tem a mesma cor que eles, não tem o mesmo pano de fundo, mas é tão precioso ver aqueles que estão dispostos a despojar do velho homem, porque também estamos aprendendo a despojar do velho homem. Há apenas uma só pessoa se tornando o novo homem coletivo. 4. Quando vivemos tomando Cristo como nossa pessoa, especialmente ao tomar decisões, nosso viver será o viver do novo homem. Eu creio que eu estou endereçando isso aos irmãos de 25 anos de idade até 35 anos. Você já viveu bastante e sua memória já é muito aguçada? Você pode olhar para trás na sua vida? Quais são suas memórias mais antigas, quando você estava no primário, quando era adolescente? Você não tem a percepção que agora, como um adulto, entre 25 e 35 anos, há muito mais envolvido em sua vida? Eu não estou apenas aqui, como eu tinha 15 anos, quase tudo era dado para mim. Agora, eu sou um adulto. Eu tenho responsabilidade, estou vivendo. Bem, à medida que crescemos em vida, de sermos crianças até um novo homem, precisamos perceber o que está envolvido com o viver do novo homem. As responsabilidades do novo homem. Por exemplo, apenas a igreja como novo homem pode orar as orações da batalha espiritual e lidar com o inimigo por trás do mal na terra. Quando eu tinha por volta de 5 anos,
de idade, vocês já devem ter ouvido essa história. Eu estava brincando com um brinquedo na sala, no chão, ouvindo um programa de rádio infantil que antes da TV ser popular. Então o programa foi interrompido por uma notícia e eu ouvi as coisas. E eu corri para a cozinha e disse: mamãe, mamãe, bombas, aviões, luta. Eu não sabia que aquilo era a invasão da Inglaterra na França. E enquanto eu brincava, à medida que eu brincava com o meu brinquedo, o coração da minha mãe estava dolorido, estava orando, muitos jovens estavam lutando e morrendo. Bem, quando eu me tornei um homem, humanamente falando, eu me tornei parte dessa esfera. E isso é o mesmo princípio com a vida espiritual. Aqueles que são crianças, deixe que eles sejam crianças. Contudo, o Senhor precisa santos maduros que estão aprendendo a viver, tomando Cristo como sua pessoa, para o viver do novo homem. Assim, o Senhor terá um caminho, uma maneira na terra para realizar sua vontade sem limitações. Porque o que quer que seja a sua vontade, o novo homem fará imediatamente. E ontem à noite, minha esposa e eu e outro companheiro, um companheiro de oração, estávamos orando ardentemente com o guiar do Senhor, eu creio, e o tempo acabou e oramos: Senhor, conduza outros santos a orar em outras partes da terra, e que a oração nunca cesse. Precisamos ir dormir agora, porque isso é parte do viver do novo homem. E o novo homem expressará Cristo, e o novo homem lutará contra o inimigo de Deus e proclamará a vitória de Cristo a ele, e será um vencedor. Ponto 5. Paulo é um modelo de tomar Cristo como sua pessoa e de viver a vida de um homem-Deus para o novo homem. Há muitos versículos acerca disso nas epístolas, apenas permitindo Cristo a ser tudo. Ele fez a vontade do Senhor, é assim que vivemos. E Paulo se tornou um modelo para nós. O Senhor tornou um modelo para nós, vivendo a vida de um novo homem, do novo homem. Agora voltamos para a segunda sessão do esboço e a última parte da nossa conferência, das mensagens. A vontade de Deus é ter a igreja como o reino de Deus. Aqui preciso tentar explicar a relação entre o reino e a igreja. Há muitos versículos no Novo Testamento com respeito ao Evangelho. Há o Evangelho da graça, o Evangelho da paz, e há o Evangelho do reino. Foi o Evangelho que o Senhor Jesus pregou aos 30 anos. Ele proclamou o Evangelho do reino. Não existe tal coisa como o Evangelho da igreja. Há o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus,
o evangelho da graça, the gospel of the kingdom. o evangelho do reino. And so what happens is this. Então, o que acontece é isso. Put together Se colocarmos 4 juntos gospels os 4 evangelhos, in Matthew, Mark, and Luke, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos o evangelho do reino pregado, pessoas são chamadas para se arrepender e crer. Then we turn Então, nós to chapter 3, nos voltamos a João capítulo 3 and we see e vemos that when someone is born of water, que quando alguém é nascido da água e do Espírito, enter into the entram kingdom of no reino de Deus. God. They were born into the kingdom of Eles God nasceram no reino by de Deus regeneration. pela regeneração, Just like assim a child como is born, uma criança nasce, born into a family, nasce em uma família, born into a country. nasce em um país. Eventually he will find out Por fim, ele descobrirá: family. eu tenho uma família. Mamãe, So mommy will be the first eu sempre child esperei to que see the greatest a criança falasse primeiro a mamãe, porque ela pagou o preço maior, papai. finds out E ela descobre então, other little people like me. tem outros pequenininhos como eu. So we have been born into Nós the kingdom of nascemos God no reino de Deus as the realm of life. como a esfera de vida. Now here's the crucial point. Agora, o ponto crucial. The gospel of the kingdom of God O evangelho do reino de Deus and our being born of the Spirit e nós nascermos do Espírito and have entered into the kingdom of God, e ter entrado no reino de Deus, we then will realize então perceberemos that the gospel of God que o evangelho de Deus the church produz of God. a igreja de Deus. So it's the church of God that Paul Então é a igreja de Deus que Paulo diz que estava em Coríntios. kingdom of God. Ele não disse o reino de Deus estava lá. In Revelation, Em Apocalipse 1, the Lord told John o Senhor disse a João scroll to 7 para enviar o rolo a 7 igrejas. say, Ele não disse to 7 kings. envia-os a 7 reinos. But Contudo, Revelation chapter 1 verse 5, mas em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, e novamente no versículo 12, temos a palavra reino. Verse 5 says, No versículo 5 diz: a kingdom, Cristo nos fez um reino, because when we are in the church, porque quando estamos na igreja, estamos no reino practical way in this de maneira prática nessa era. the church life, A vida da igreja, the kingdom life. versículo 6, a igreja é a vida do reino. Em Romanos capítulo 14, Paulo está falando a uma igreja, aos santos na igreja. E no versículo 12, no capítulo 12, ele fala do corpo de Cristo. Então, depois do capítulo 14, ele fala de receber os crentes. Talvez a fé não seja tão forte quanto a sua. Outros guardam esse dia, outros não. Ou alguns comem esse tipo de comida, outros não. Vocês devem receber uns aos outros, porque todos estamos vivendo para Deus. Somos do Senhor. Depois ele prossegue para falar do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando juntamos todos esses versículos, Paulo está indicando que você está vivendo no reino de Deus. As igrejas locais não somente são o lugar de habitação de Deus, não são somente a expressão do corpo de Cristo, não são somente parte do novo homem. É o reino na prática.
E a fim de viver uma vida da igreja adequada, precisamos aprender a viver a vida do reino, porque a igreja, por favor, tomem isso para vocês, é a igreja que é o reino de Deus de maneira prática nesta era, que introduzirá a manifestação do reino quando o Senhor voltar. O reino de Deus produz a igreja por meio do evangelho de Deus. Agora a igreja, como o reino de Deus nesta era, especialmente através da oração, trará para a terra a manifestação do reino de Deus em glória. E foi para a igreja que o Senhor instruiu para nós orarmos ao Pai. Seja feita a sua vontade, venha teu reino, seja feita a sua vontade na terra, como é feita nos céus. Nós oramos para o reino vir, e através da nossa oração, seremos o caminho, a maneira para o reino vir. E podemos orar assim, porque estamos aprendendo a viver a vida do reino e a vida da igreja. Agora podemos prosseguir para essa sessão e terminaremos com algo muito precioso e cheio de amor, luz e vida. O reino em que e com o que Cristo reina em nós hoje não é somente o reinado de Deus, mas também a esfera da vida divina. O reino de Deus é um organismo constituído com a vida de Deus como a esfera de vida para seu governo, em que ele reina pela sua vida e se expressa como a Trindade divina na vida divina. Então, o reino no qual e com o qual Cristo reina em nós hoje é o reinado de Deus como vida. É por isso que em Romanos 5, 17 e 21, Paulo fala sobre reinar em vida. E reinar-se é graça até a vida, para a vida eterna. Isso é o reino. É a vida do reino. Porque nascemos pela regeneração em uma esfera de vida. Essa é a esfera da vida divina, que vivemos a vida do reino. Ponto 2 diz, o reino de Deus tem sua realidade, e essa realidade é o viver da vida divina. Esses versículos de Mateus 5, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os puros de coração. Essa é a realidade do reino. Com esse tipo de espírito, esse tipo de coração, esse tipo de fome e sede por justiça. Bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Buscai, porém, o reino de Deus e sua justiça. Capítulo 7, versículo 21 de Mateus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, na igreja estamos fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus anda junto com o reino de Deus. Essa é a realidade do viver da vida divina. Assim, quer estejamos vivendo ou não, na verdade, na vida divina, será determinado por se estamos ou não vivendo uma vida do reino sob o governo do Senhor em vida. Há um hino novenário sobre o reino de Deus,
Na verdade, ele é interior, é nossas partes interiores. E essa é uma lição que todos precisamos aprender, agora, quer seja agora ou depois. Cristo não é apenas nosso Salvador, Ele é o Rei, Ele tem toda a autoridade e estamos no seu reino, estamos sob o seu governo. Há um trono no qual um rio d'água da vida está fluindo do trono. Então, ponto 3 prossegue dizendo: o reino de Deus, como a esfera da vida divina, é uma esfera da espécie divina. A espécie é um tipo de categoria de algo vivo. Então, quando eu vi aqueles peixes, aqueles coelhos, aqueles cachorros, e também jovens seres humanos, era tão claro, tantas espécies diferentes. Então, quando fomos criados, todos nos tornamos da espécie humana, mas agora nascemos de Deus para nos tornar filhos de Deus. Então, somos espécie do homem-Deus. Um outro tipo de pessoa, de certa maneira. Um outro tipo de raça, de certa maneira. Todos que estão no reino de Deus são filhos de Deus, nasceram de Deus. E isso é muito diferente de apenas ter amigos no mundo, segundo nossa vida almática. Aqui eu preciso inserir algo que não está no esboço. Apenas, por favor, exercitem sua memória com respeito aos livros de Esdras e Neemias no Antigo Testamento. E Esdras foi enviado de volta com outros judeus que voltaram para reconstruir o templo, a casa de Deus. E eles assim fizeram. Alguns anos depois, um homem, um israelita, ele estava servindo o rei em outro país, e por fim o Senhor o enviou para Jerusalém para construir a muralha da cidade. Os muros da cidade significam o reino. É por isso que o inimigo se levantou para lutar contra isso e queriam matá-lo, e todos os outros que estavam trabalhando no muro, aqueles na muralha, tinham os instrumentos em uma mão e as armas na outra. Isso mostra que a restauração da igreja primeiro envolve a edificação da casa, do templo. Então precisa haver a cidade, o reino. Quando Deus levou o seu povo na boa terra, significado Cristo inclusivo, ele queria que seu reino fosse estabelecido ali. Então, o povo precisou laborar em Cristo, experimentar Cristo tipificado pela terra, edificar o templo e edificar a cidade. Então, temos o reino, a casa e o Cristo todo inclusivo. Isso é uma figura da restauração do Senhor. Agora, isso é algo que eu aprendi de maneira positiva e de maneira negativa. Positivamente, por meio da experiência de muitos santos e a minha própria experiência, e negativamente, por outros. Isto é, muitos santos não fizeram isso intencionalmente, mas o fizeram, na verdade, eles queriam viver na igreja como a casa, mas não na igreja como o reino. Eles não reconheciam a autoridade genuína. E outros que estavam tomando a liderança, eles cometeram um erro maior, pensaram e disseram: eu sou a autoridade. Se você não fazer o que eu digo, você pode morrer.
Mesmo eu li o que foi falado por certa pessoa no Brasil, com respeito a alguns que estavam deixando e vindo para a restauração do Senhor e participando de outras conferências, ele disse abertamente: por que eles ainda estão vivos? Aqueles que se opõem a mim, é como se opor a Deus no trono. Isso é um mau uso sobre a autoridade. Veremos na sessão em alguns minutos o que realmente é autoridade. Precisamos saber onde estamos. Assim como meus filhos primeiro perceberam que eu estou numa família. E por fim eles tiveram que perceber que eles estão debaixo de um governo, sobre o reger de um governo. Todos nós estamos. E todos os queridos santos precisam perceber isso. Aqueles que percebem isso estão dispostos a aprender a viver do reino, podem ser edificados como parte do corpo de Cristo. Outros que não o fazem continuarão a se reunir exteriormente muito ativamente, mas nunca são edificados para dentro do corpo. Isso está ocorrendo. Eu preciso ser fiel em princípio para dizer que isso está acontecendo. Se fosse um treinamento sério, em alguns lugares com algumas pessoas, precisaríamos apontar: é isso que está acontecendo com você. Mas não é tarde demais. Você precisa receber a luz para conhecer a verdadeira situação. Então, ponto 4. Apenas um breve resumo dos diferentes aspectos do reino. O reino de Deus, como a esfera da vida divina, é uma esfera de luz. Eu vou repetir propositamente. Uma esfera da verdade, uma esfera de graça, uma esfera de glória, uma esfera de amor, uma esfera de apacentamento e uma esfera de edificação. Tudo isso está acontecendo em nossa vida da igreja. Agora, chegamos a esses 2 versículos maravilhosos de Colossenses 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai, que vos qualificou para participardes da porção da herança dos santos na luz, o qual nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Todos fomos libertados da autoridade das trevas de diversas maneiras. Eu estou trabalhando em um artigo para o Affirmation and Critique com esse tema, para outros cristãos aprenderem. Aquele é o reino de Satanás, a autoridade das trevas é o reino de Satanás, por meio da morte e ressurreição de Cristo. Deus nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Que expressão! Não é apenas o reino de Deus, o reino do Filho do amor de Deus, podemos dizer que é o reino de amor. Toda a atmosfera é cheia de amor. O amor de Deus pelo seu Filho, Deus Pai que disse: esse é meu Filho amado. Ou a ele ouvi: esse é meu Filho amado. E agora, de acordo com Romanos 8, estamos nos tornando seus muitos filhos. Segundo Hebreus 2, Deus está nos conduzindo à glória e temos Cristo, o Filho primogênito em nós.
E o amor de Deus para com seu Filho, agora é seu amor por todos nós. E é o amor que temos por uns pelos outros. E aqueles que verdadeiramente representam a autoridade de Deus, a coisa principal que eles fazem, eles representam Deus pelo amor. Esse é o aspecto mais elevado de representar a autoridade, o amor, vida, luz. Sabe, eu vou ler agora os subpontos. O Filho de Deus é a corporificação e expressão da vida divina. Portanto, o reino do Filho é uma esfera de vida. Então, o Filho é a corporificação e expressão da vida divina. E sabemos de Lucas capítulo 17, quando os fariseus disseram: mostre-nos alguns sinais que o reino está vindo, como saberemos? E o Senhor disse: não virá por sinais, que o reino de Deus está em seu meio agora mesmo, meio de vós agora mesmo. Na verdade, ele estava dizendo: eu sou o reino de Deus. E ele era. Estou aqui. Agora, este que é o reino de Deus, Deus corporificado e expressado, é a corporificação e expressão da vida divina. Isso significa que seu reino é uma esfera de vida. E tudo relacionado à vida, lá, vida, 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 por todo lugar, fluindo em cada oração, em cada falar, em cada cantar, em todas as nossas comunhões. A vida está fluindo. 2. O reino em quem nos encontramos hoje é uma esfera cheia de vida, luz e amor. Apenas essas três coisas. Isso é o tipo de igreja local que o Senhor produzirá por toda a América do Sul. Sou tão grato que uma irmã disse: deixa o passado passar, deixa que as coisas velhas fiquem para trás. Esse é um novo dia, esse é o terceiro dia, onde toda a América do Sul, o dia da ressurreição, um novo dia está nascendo, santos estão prosseguindo, a glória do Senhor está resplandecendo. E há apenas a novidade, quando um por um, isso se torna real para você. Estar na vida da igreja é estar no reino de Deus. Eu estou debaixo do trono de Deus, da autoridade de Deus. Eu simplesmente amo aqui. Há apenas luz, não há trevas satânicas. E a vida está fluindo todo o tempo. E mais do que tudo, o amor, a atmosfera de amor, uma esfera cheia de amor. Essa é a vida da igreja como reino. Não é maravilhoso? Estamos no caminho, e alguns dos santos mais experientes, o ser deles será um modelo. E vocês simplesmente ficarão encorajados a se tornarem iguais a ele, experienciando a pessoa e o caminho, com a meta, para a meta. Ponto 3, é de muita ajuda. O Pai nos transferiu para uma esfera em que somos governados em amor com vida, não em medo. Not in fear. Não em medo. No passado distante, no passado esquecido, alguns governavam por medo. Não vai para aquela conferência,
aquele cara Ron Kangas está vindo, não vá até lá, pois ele está apenas na mente dele. Você pode ser morto quando você for dirigindo para lá. Coisas assim acontecendo de novo e de novo. E você percebe, não, se eu for, eu estou me rebelando contra a autoridade, pode ser um pecado para a morte. Tudo isso já passou. Nós repreendemos o inimigo ao máximo e dizemos para ele, cala sua boca mentirosa. Não há temor aqui, não há medo aqui. O amor traga o medo, expulsa o medo. Sob o governar e restrição do Senhor, temos genuína liberdade em amor, com vida e sob a luz. Eu simplesmente amo essa expressão, o reino do Filho do seu amor, do amor de Deus. E estou tão feliz que o Senhor nos guiou para terminar essa conferência com essa nota. Estamos aqui, meus queridos irmãos e irmãs amados, no reino do Filho do amor de Deus, sem medo, sem morte, sem ódio, sem ansiedade, sem inveja, sem competição, nada. Apenas amor, vida e luz. Talvez alguém pergunte para você, o que você fez esse final de semana? Eu fui para uma conferência no Zoom. Bem, o que aconteceu? Bem, foi um tempo desfrutável e terminei percebendo que eu estou na esfera de amor, vida e luz. Pode dizer isso para um colega no trabalho ou na escola? O que é isso? Uma esfera de amor? Vida e luz, sim. É o reino do Filho do amor de Deus. Você gostaria de entrar? Eu posso te ajudar? Da mesma maneira que eu fui ajudado. Eu creio que muitos serão salvos este ano, em todos os países na América do Sul. E mais serão introduzidos no reino do Filho do amor de Deus. Último ponto, no reino do Filho do amor de Deus, a vontade de Deus é feita e desfrutamos Cristo e temos a vida da igreja. Aqui nessa esfera, a vontade de Deus é realizada, é feita dia após dia e desfrutamos Cristo e temos a vida da igreja. Então, queridos santos, bem-aventurados somos. Uma vez éramos. Estávamos aprisionados sob a autoridade das trevas, mas nosso Pai enviou o seu Filho para nos redimir, nos transferiu para o reino do Filho do seu amor, e aqui estamos nós. Como podemos não agradecê-lo, louvá-lo, amá-lo, adorá-lo, exaltá-lo? Que Senhor maravilhoso temos, e que bênção é saber que a vontade de Deus é uma pessoa, um só caminho e uma só meta. Amém.